Obrigado, Fernando. Bom, uma satisfação estar aqui. Eu acho que esse tema ele vai além. Isso é importante, que o tema seja debatido em aspectos tão amplos, porque não se trata, obviamente, de uma questão setorial, né? A industrialização não é um problema da indústria, é um problema do desenvolvimento, né? Se nós quisermos retomar o desenvolvimento, nós temos que reindustrializar, neo-industrializar, pós-industrializar o país. Então, o que eu vou trazer aqui é uma reflexão que a gente tem no âmbito do nosso programa de pós-graduação em Economia Política, na PUC de São Paulo, um pouco também no COFECOM, que eu presidi nos últimos 3 anos até 2022. Também da minha experiência, além da área acadêmica, como economista, que fui executivo de empresa transnacional, inclusive atuando na matriz na Alemanha, né, onde a gente trabalhava muito com essa coisa da localização das plantas industriais mundo afora, e mais recentemente no programa de governo, com quem interagi, vários que estão aqui, depois no governo de transição também, e mais recentemente agora numa comissão de estudos estratégicos que foi instituída pela nova direção do BNDES. Mas não vou falar em nome do banco, obviamente, vou falar em nome próprio, né? Eu vou ilustrar. A vantagem de falar por último é que você pode se valer das excelentes exposições, né, dos meus colegas que me antecederam. E alguns pontos eu vou passar muito rapidamente, apenas ilustrando. E também para facilitar o entendimento, especialmente de eventualmente alguém que não esteja tão afinado com o tema, eu diria que as conclusões, Gil Carmen, as suas conclusões poderiam ser agregadas aqui no final da minha apresentação. Claro que temos uma mesma matriz teórica, né? Com vários do que estão falando aqui, portanto a convergência de ideias é muito grande, mas é um contraponto à ortodoxia convencional, ao neoliberalismo, né, a visão liberal por si mesmo, né? Então, se puder colocar o primeiro slide ele vai dar só a configuração gráfica do que já foi dito, que é o processo de estagnação da economia brasileira e que se intensificou nos últimos anos, né? O nível do PIB atual, ele é semelhante ao de 8 anos atrás, né? Como já foi demonstrado aqui, eu apenas vou mostrar isso agora com um número índice, para facilitar o entendimento. Então, uma coisa é a gente trabalhar com variações, mas as variações te permitem construir um índice para ver em que nível você está. Podemos ir para o primeiro? Tá. Então, exatamente. Então, aqui, explicando rapidamente, né? A linha cinza, que essa aqui é o PIB. Então, veja que o PIB terminou em 2022 no nível 120. Como é que ele estava em 2013? 118, tá certo? Quer dizer, nós estamos basicamente no mesmo nível de 8, 9 anos atrás, tá certo? Significa que o PIB per capita, que não está no gráfico, caiu, porque a população aumentou nesse período. Bom, o que aconteceu com o investimento? Linha preta, formação bruta de capital. É tudo que o país investir em máquinas, equipamentos, construção. E o investimento, a gente sabe que é o motor do crescimento futuro. Mergulhou na crise de 2015, 2016, voltou a subir, mas veja que está aquém do nível anterior, né? Atingido em 2013, antes da crise. Portanto, nível de investimento muito abaixo. Bom, e a indústria, que é a linha laranja, pior ainda. A indústria vem num processo, há algumas décadas, de perda de substância, que se intensificou ao longo dos últimos anos pela combinação adversa de vários fatores que já foram muito bem mencionados aqui. E a indústria hoje está muito aquém do que esteve antes da crise. O próximo gráfico, por favor, ele vai revelar como é que está a nossa situação de investimentos, portanto, formação bruta de capital, ao longo dos últimos 4 anos, alguma coisa entre 15% e 16% do PIB, muito aquém da América Latina, 18%, muito aquém da média dos países em desenvolvimento, 31%, aquém da média mundial, 26%, e nem vou falar da China, 44%, né? Então, um desafio para a retomada, né, da indústria, do desenvolvimento, é recuperar investimento. Tem vários fatores influenciando aí todos aqueles que já foram ditos, e também porque nos últimos anos, com a malfadada
teto de gastos, lei do teto de gastos, emenda constitucional 95, nós chegamos ao menor nível de investimento público. Podemos ir para o próximo, no Brasil. Né? E a nossa velha questão das taxas de juros. Quer dizer, as taxas de juros no Brasil, em geral, aqui nós temos a comparação entre juro nominal, ou seja, a taxa de juros Selic, a inflação passada, e a linha azul são os chamados juros reais, quer dizer, aquilo que sobra. Então, nós estamos num nível de taxa de juros absurdo, aqui numa hipótese otimista de que o Banco Central é interessante, né? Chama isso de parcimônia, né? Isso para mim tem outro nome, né? Talvez pusilanimidade seja uma palavra bonita, né? Assim que eles gostam de usar termo bonito, mas numa hipótese otimista que o juro caia 2 pontos percentuais até o fim do ano, nós vamos terminar, e que a inflação seja 5,5%, mas que provavelmente vai ser menor, 5%, nós vamos estar num nível de taxa de juros real muito parecido com o do ano passado, ou seja, vai ser um fator contracionista fundamental, né? Então, vai haver muita festa, que o juro está caindo, o juro nominal, mas o juro real estará absurdamente. Isso traz consequências enormes, né, para a economia próxima. Uma das consequências disso, evidentemente, é o custo de financiamento da dívida pública, né? Então, aqui nós temos o resultado primário, que é essa linha mais forte, né? Azul escuro. O Brasil não tem uma situação fiscal diferente da maioria dos países, especialmente pós-crise, né? Por Covid, etc. Mas se vende na grande mídia, principalmente, que é o grande formador de opinião, que nós estamos no descalabro fiscal, que o Brasil, por isso que tem que ter juro alto e não sei o quê, que é uma bobagem muito grande, né? Nossa situação é bastante razoável, né? Nós temos um déficit esse ano, mas não é nenhum déficit absurdo. Se pegar os países do G20, estão todos lá com déficit. Mas o que chama atenção no Brasil é o custo de financiamento da dívida pública, né? Então, você gasta 5%, 6%, 7% ao ano, né, para financiar a dívida pública. Podemos ir para frente? Então, isso coloca o Brasil numa situação muito diferente de todos os países, né? Nós somos um caso único em que aqui embaixo nós temos, na linha horizontal, a relação dívida pública-PIB, e na vertical é o custo de rolagem dessa dívida pública. O Brasil é aquela estrela solitária que está lá em cima, porque nenhum outro país, em qualquer nível de dívida pública, aliás, para quem quer dizer que dívida pública seria um importante indicador de juro alto, vai pegar o caso do Japão, né, 270%, da própria Grécia, da Itália, né? Então, o Brasil não tem uma dívida pública absurda, proporcionalmente ao seu PIB, você vai ver que ele está muito parecido aqui numa média da maioria dos países. No entanto, ele se destaca como aquele que mais paga juros, né? Podemos ir, Lucas, para frente. Veja o custo de financiamento, aqui em bilhões de reais, 680 bilhões de reais, é o que provavelmente vamos gastar esse ano, 700 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o volume de orçamento de investimentos esse ano, do governo federal, é de 70 bilhões. Então, o custo de financiamento da dívida vai ser 10 vezes o que se pretende investir, né? Podemos ir para frente. Bom, e aqui o retrato disso, quer dizer, dada a configuração juro alto, câmbio instável, apreciado ao longo do tempo, leva a um processo de desindustrialização. Aqui a indústria de transformação em proporção do PIB, você vê que vem caindo, como já foi mostrado também, a linha vermelha, né? E um argumento recorrente e equivocado é de que se trata de uma tendência mundial. Não, o mundo todo está se desindustrializando. Não é verdade. Aqui nós temos a linha mundial. Não está se desindustrializando. Pelo contrário, a indústria tem ganho relevância. Não, mas aí o efeito China. Aqui excluído a China. A linha tracejada. Esse aqui é um trabalho do Paulo Morceiro, né, que mostra claramente que, na verdade, há sim uma estagnação, talvez em nível mundial, sem a China, mas o caso brasileiro de desindustrialização prematura é quase que inédito, né, de ser tão rápido assim. Podemos ir para frente.
Bem, e aqui então houve uma reprimarização, né, nas nossas exportações. Se a gente olha ao longo de 20 anos, os produtos básicos que eram 26% das nossas exportações, são mais de 60% hoje, e a parcela dos manufaturados caiu de 56% para 27%, né, e está em franca queda. Então, há um processo sim, de reprimarização, podemos ir para frente. E a consequência disso, uma delas, além do desequilíbrio externo, está na capacidade de formação de emprego, né? E aqui no auge do desemprego 2020, nós chegamos a ter 32 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, né? Porque aqui nós juntamos os desocupados, que é a base amarela, que é aquele que na estatística está como desocupado, ou seja, desempregado. Mas nós temos um turbilhão aqui de gente que está desalentada, deixou de procurar emprego, porque não vê perspectiva, ou ainda subocupado, né? Aquele que trabalha poucas horas, mas já sai da categoria de desocupado. Então esse número vem melhorando, mas mesmo assim hoje nós temos cerca de 20 milhões, um quinto da população economicamente ativa, fora do mercado de trabalho, portanto, fora do mercado de consumo. Então, isso, do ponto de vista do desenvolvimento, você tem uma exclusão de trabalhadores e exclusão de consumidores, porque é muito mais do que a população de muitos países estão fora, né, do mercado de trabalho e fora do mercado de consumo. Então, a reincorporação dessas pessoas se dá numa reestruturação da produção, o que inclui a reindustrialização. Podemos ir para frente? Portanto, né, aqui muito rapidamente, já foi muito bem apresentado aqui as causas. Quer dizer, nós tivemos uma abertura comercial e financeira apressada, assodada nos anos 90, sem a preparação de um ambiente macroeconômico, né, que desse suporte à parte de juros, câmbio e tributos, né? Nós geramos a doença brasileira, que é a combinação da doença holandesa, né, com a situação brasileira de juro muito alto. Então, na verdade, empurrou as empresas que eram industriais para a importação e para a especulação financeira. Foi, em geral, o que eles usaram para fazer frente a um quadro de falta de isonomia competitiva, né? E a total ineficiência ou insuficiência de políticas industriais, como já foi aqui também colocado, quer dizer, o termo política industrial não só saiu da pauta, como no governo Bolsonaro houve a junção dos ministérios num único, né, que na prática significou tirar da agenda a política industrial, né? Portanto, a reprimarização, né, a perda de capacidade de valor agregado, emprego, renda e tecnologia, e a incipiência dos acordos internacionais, que é um tema aqui hoje relevante, né? E que no processo de reconstrução, podemos ir para frente, passa a ser fundamental, né? Porque se nós queremos uma atualização da reinserção brasileira, passa pela questão dos acordos. Bom, e aqui tentando olhar um pouco para frente, eu sei que o objetivo do painel não é esse, mas trazendo um pouco também dessa reflexão, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade e de um desafio. Mas a oportunidade é muito maior que o desafio. Primeiro, pela reformatação. Quer dizer, o governo Lula, claramente, ele reformata a ideia, recolocando o tema da reindustrialização como pauta principal, né, da retomada do desenvolvimento. E isso pressupõe uma reorganização dos ministérios, né? Então, recuperar o Ministério da Indústria e Comércio, recuperar o Ministério do Planejamento, a criação do quarto ministério, né, que é o além da Fazenda, que seria o tradicional, que é o da Gestão e Inovação no Setor Público, né, que também é importante. A criação, então, de uma regra macroeconômica que está aquém ainda do desejável, mas que caminha, vamos dizer, dentro das circunstâncias, porque nós falamos aqui rapidamente do Banco Central. O Banco Central hoje é autônomo, né? A autonomia é muito mal interpretada no Brasil, a autonomia operacional, mas ele é visto como independência de tudo, a impressão que o Banco Central
é um órgão à parte, quanto se você for ver a legislação que foi aprovada, ele é um órgão independente, ou melhor, autônomo do ponto de vista da execução da política monetária. Mas essa política monetária, obviamente, tem que ser em consonância com o governo, né? Mas esse é um desafio a ser enfrentado. E aqui, algo muito importante, a retomada da interlocução com a sociedade, não só com a retomada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, mencionado pelo Wallace, que foi reinstalado na quinta passada, mas também a reinstalação do Conselhão, né, que busca ouvir a sociedade, os seus representantes, a definição das missões, que foi muito importante aqui, porque a partir daí você norteia o conjunto das políticas que podemos chamar de política industrial, estratégia industrial, política de competitividade, mas em linha com o que está sendo feito no mundo, como já foi bem lembrado aqui, né? Portanto, a reindustrialização pode se valer da energia renovável, no que o Brasil tem grandes oportunidades, na digitalização e na inclusão no sentido amplo, inclusive social, como fatores positivos. E a reinserção internacional, que fica muito clara com o tratamento do Brasil pós-Lula e antes de Lula, né, o Brasil estava excluído, né, do mapa internacional, ele se reinsere com essa retomada das negociações e evidentemente isso se traduz em mais investimentos, em mais fundos voltados, por exemplo, para a Amazônia, para a sustentabilidade, né, que é uma grande oportunidade. E aqui o desafio e a oportunidade dos acordos internacionais. Por quê? O melhor acordo que o Brasil pode fazer, seja no âmbito regional, seja no âmbito internacional, é aquele que não lhe cria amarras para implementar as políticas de desenvolvimento que possam recriar as condições para tudo isso que nós queremos, né? Então, aqui já foi mencionada a questão das compras governamentais, fundamental, né? Essa é uma política industrial importantíssima, né? Resolver os dilemas aqui no âmbito do Mercosul também, né? Porque declaradamente o Uruguai tem outras prioridades do que o Brasil, né? Então isso é algo que vai ter que ser tratado, porque isso influi na tarifa externa comum, influi nos acordos internacionais, né? Na localização. Bom, e aqui muito importante o reposicionamento nas cadeias internacionais de suprimentos, algumas são cadeias globais, outras regionais, mas que são muito importantes, não só no pós-pandemia, mas agora com a guerra Rússia e Ucrânia, né, que tornou segurança de fornecimento um aspecto fundamental e que se contrapõe à ideia da globalização dos anos 90, né, que era você, portanto, não ter o foco na produção, mas sim no fornecimento. Só que hoje em dia você pode ter o recurso financeiro, mas não ter a garantia de fornecimento, né? Então, o fator segurança se mostrou fundamental. Há áreas que, olhando 5 anos atrás, o Brasil não teria a menor chance, como microprocessadores, mas que agora, diante das circunstâncias, reinsere no mapa, né? Sim, o Brasil tem chance de instalar fábricas, se não no processo todo, mas em parte, né? Dada a necessidade de descentralização da produção de chips, que está hoje 90% em Taiwan. 90% dos chips em Taiwan produzidos lá para abastecer o mundo todo, né? Nos IFAs também, já foram mencionados, e também em máquinas e equipamentos. Então, na verdade, aí nós temos uma grande oportunidade. Isso não é automático, isso tem que ser induzido, né? Podemos ir, acho que já por quase final. Portanto, recuperar investimento público, usar sim PPPs e concessões, mas com um papel importante regulador e fiscalizador do Estado, que é muito diferente da prática recente, né? Mercado de capitais também, investimento direto estrangeiro, como bem lembrou o Alberto na fala dele, jamais será o protagonista, ele tem um papel marginal que pode ser importante, usar a base instalada, essa base instalada é relevante, já de empresas transnacionais que já operam no Brasil há mais de um século, e novos interessantes que você pode conduzir.
papel do BNDES e demais bancos públicos fundamental, quer dizer, o BNDES está sendo reformulado para fazer aquilo que jamais deveria ter deixado de fazer, né, mas que ocorreu nos últimos 6 anos até 2022, que é voltar a ser um banco de desenvolvimento, né? Então, não são aqui posições excludentes entre si, mas complementares. Todas elas exercem um papel muito relevante. Agora, um pouquinho de propaganda, para falar um pouquinho dos trabalhos mais recentes que a gente conduziu. O primeiro é essa coletânea Reindustrialização, que são vários autores, que eu sou coautor e organizei uma discussão sobre o que estamos tratando aqui. O próximo tem a ver com um livro anterior, podemos ir para o próximo. Também um que saiu na pandemia, O Mito da Austeridade, o próprio nome sugere, é um questionamento, né, das políticas de chamada austeridade. E, por último, mas não menos importante, um livro celebrando os 100 anos de Celso Furtado, que completaria, então, 100 anos em 2020, recuperando, né, as ideias desse grande economista brasileiro, principalmente quanto ao aspecto cultural envolvido na economia, né, da formação de um pensamento econômico brasileiro e, principalmente, a crítica que Furtado fazia, dentre outras, ao que ele chamava de mimetização dos padrões de consumo dos países centrais, ou seja, a imitação dos padrões de consumo sem a formação de uma base própria, né? Então é isso. Muito obrigado.